E para a gente ilustrar, Léo, aqui essa série de derrotas, a gente preparou uma arte aqui que a gente coloca em tela cheia aqui para o nosso público. Veja só, Léo, a quantidade de derrotas nesta semana tensa para o governo Lula. Temos leilão de arroz suspenso, como você bem pontuou, dólar nas alturas, a medida provisória do ministro Fernando Haddad devolvida, secretário demitido ou que pediu demissão, ele nega esse pedido de demissão, foi saído, digamos assim, depois da polêmica do leilão, ministro indiciado, que é o caso do ministro Juscelino Filho, pautas conservadoras avançando no Congresso, é o caso da lei lá do aborto, que equipara ao homicídio e de outras, como a PEC antidrogas, e a alta na inflação, que você também bem pontua. Léo, no PowerPoint a gente vê, né, a série de derrotas do presidente Lula nesta semana. E daqui para frente, hein, Léo, o que a gente pode esperar? O que se espera, na verdade, Murilo, é isso, é negociação, é o governo tomar claramente ali as rédeas, o presidente Lula, como a gente já falou aqui, em última análise, é o presidente Lula que é o responsável pela desorganização ali do próprio time e da própria, né, afinal de contas, o ministro não é do partido, não é um partido de esquerda, não é do PT, não, foi escalado pelo técnico. Quem é o técnico? O presidente Lula. MP que foi devolvida do Congresso. Ontem a gente conversou com algumas pessoas, o Ariel Calmon, por exemplo, que é o analista que participa aqui do programa do Poder Expresso, ele lembrando que o governo Dilma, o primeiro grande desgaste do governo Dilma, ainda em 2015, o impeachment de Dilma vem em 2016, foi justamente uma medida provisória devolvida. É claro que não se compara o governo Dilma II com o governo Lula III. O governo Dilma III era um governo que ela não conseguiu entender que já não tinha apoio, inclusive entre a população. Ela não conseguiu frear o Congresso, colocou um time muito fraco, muito enfraquecido para negociar no Congresso. Agora, tem uma simbologia, que é essa medida provisória devolvida. Uma medida provisória devolvida é claramente um sinal de quê? De que os parlamentares e que os congressistas dizem claramente para o governo: amigo, vocês não deviam ter trazido essa medida provisória para cá, porque precisa de negociação. Foi isso que o Rodrigo Pacheco disse. O próprio presidente Lula, ainda na quarta-feira de manhã, ontem pela manhã, já tinha deixado claro para empresários. Eu conversei ontem com empresários do setor automobilístico e do agronegócio ontem, que estavam aqui em Brasília acompanhando mais esses movimentos, principalmente ali em relação àquele programa Mover, e era claro isso. Existe uma falta de conversa e o presidente Lula vai ter que afinar esse tipo de situação. E aí não é só afinar durante a semana, durante esses eventos, durante esses contatos. Tem também aqueles movimentos paroquiais. O presidente Lula, no final de semana, as informações que a gente tem é que, de fato, ele está ficando mais resguardado em casa, né? E aí precisa ter mais esses movimentos, claramente, de conversas, coisa que, se alguém sabe fazer negociação nesse Brasil, é o presidente Lula, né? Até pela origem dele, sindical, enfim, né? Está no terceiro mandato, sabe fazer, consegue perceber esses movimentos políticos, mas precisa querer fazer, precisa querer estar disposto a essa negociação. Eu acho que não tem outra saída, Murilo, que não seja pelo diálogo, para o bem ou para o mal, e não pode se surpreender. O governo não pode se surpreender com a ação de empresários nem com a ação de congressistas. Como você também destacou nessa arte aí, que é um tema que eu não tratei, que é essa pauta conservadora. Enquanto isso, a pauta conservadora aumenta no Congresso. A gente, na semana passada, trouxe um levantamento aqui do SBT News, mostrando que a oposição tem uma estratégia efetiva. O bolsonarismo tem uma estratégia efetiva. E o governo está levando de goleada no Congresso em relação a essas pautas conservadoras. Murilo.